acreditar. O coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar. A verdadeira vida vai começar. Olá, amigos! Hoje nós queremos falar sobre o luto. Luto é uma experiência universal, quer dizer, todas as pessoas, em algum momento de sua vida, enfrentam o problema do luto. É um sofrimento, uma dor. O sofrimento sempre é marcado por uma perda. E luto é uma dor causada por uma perda de um familiar ou um amigo muito próximo. Sempre uma pessoa com a qual se tinha uma convivência intensa. Quando se recebe uma notícia de uma morte de uma pessoa assim, e se a gente não tem vínculo, a gente até pode ficar triste, mas essa tristeza passa logo. Quando se perde uma pessoa com a qual se tem o vínculo, em primeiro lugar, a tristeza é mais intensa, é muito mais forte do que aquela tristeza por uma morte de qualquer pessoa. E além disso, a dor, ela é mais prolongada, a tristeza é mais prolongada. E é uma dor provocada pela morte, por isso ela é universal, porque o pecado é universal. E nós sempre sabemos que a morte é consequência do pecado. E como o luto tem a sua origem na morte, então ele é sempre algo dolorido e difícil. E as pessoas até tentam desmascarar a morte, tentam maquiar a morte, tentam usar termos, descansou, partiu, usa-se muitas flores no velório. São tudo maneiras de tentar diminuir a intensidade, a dor pela perda de uma pessoa. Nós cristãos temos algo mais eficaz para enfrentar o luto, porque Cristo mudou o sentido do luto. Por isso nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, dará na companhia dele os que dormem. Amigos, nós cristãos temos algo mais então para enfrentar o luto, que é exatamente a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, e a sua ressurreição, e a promessa de que todos nós haveremos de ressuscitar como Cristo ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amigos, aqui também está a nossa questão: como é que nós devemos agir na questão do luto? Quando nós pessoalmente enfrentamos, devemos buscar forças e consolo nessas palavras. E quando outros, então nós devemos ser aquela pessoa que vai lá ouvir, escutar e também vai consolar, vai transmitir essa certeza da vitória de Cristo sobre a morte e do nosso reencontro com nossos entes queridos na eternidade.
Mas uma coisa importante que eu gostaria de deixar assim, muitas vezes as pessoas dizem, olha, o cristão não pode ficar triste por causa de perda de familiar. Isso não é verdade. Até o próprio Cristo chorou pela morte de Lázaro. Então a tristeza faz parte da nossa natureza humana, mas nós precisamos buscar a força junto daquele que nos pode dar essa força, que é o próprio Deus, e nos consolar, como diz aqui, com a vitória de Jesus. Morte não é mais a palavra final. Morte é ingresso na eternidade. E com isso nós devemos nos consolar uns aos outros. E assim, com a ajuda de Deus, será mais fácil vencer essa tristeza pela perda de um familiar. Que Deus conceda essa força para cada um de vocês. Amém.